Olá pessoal, eu sou a Ariane, psiquiatra espírita, e hoje a gente continua na nossa série Loucura ou Mediunidade e a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão. E aí, depressão tem a ver com mediunidade? Depressão é loucura? É algum desequilíbrio? De onde que vem isso? Nós sabemos, afinal, que nós tendemos a trazer as nossas questões do passado para a vida atual. Mas não significa que depressão seja só uma coisa lá do passado. A gente pode adquirir traumas no nosso presente, na nossa infância ou até na parte do intraútero, algum trauma que a sua mãe recebeu e você acabou absorvendo de alguma forma. E vamos começar então pelo básico. O que é depressão? É uma tristeza ou uma irritabilidade que se mantém por pelo menos 2 semanas, associada a alterações de apetite. Você pode comer a mais ou a menos, alterado a sua libido também, que pode estar a mais ou a menos. Questão do sono também a mais ou a menos, então desregula de uma forma geral essas funções. E você pode também ter um desânimo muito importante. Tem gente que às vezes o desânimo é maior do que qualquer outra coisa. E existe quadros que há uma apatia, a pessoa fica mais mole, mais distraída, a gente tem alterações de concentração, de memória e muitas outras que vão surgindo. Como é que a gente difere uma depressão de uma tristeza normal? Uma tristeza é muito mais reativa, a pessoa fica triste por algum momento e depois ela melhora. E nos quadros de luto também, que muitas vezes se confunde com depressão, normalmente a gente não medica, a não ser que esteja uma coisa muito intensa, realmente prejudicial à vida daquela pessoa. Mas é uma situação que normalmente vai se resolver, que vai passar, que não existe um tempo correto, mas aos poucos a gente vê que as fases do luto vão progredindo e existe uma melhora. Se não houver essa melhora, vale a pena sim tratar como depressão. Mas voltando aqui para o espiritismo e a depressão. Nós temos então as nossas tendências anteriores que, associadas com as coisas que nós aprendemos, seja com a nossa família, com a sociedade, com a escola, com o nosso trabalho, nós formamos a nossa personalidade. E essa personalidade pode ser sim um pouco mais para baixo, um pouco mais depressiva, aquela pessoa que vê tudo pelo lado negativo. Essa pessoa tem uma tendência muito maior à depressão. Mas uma das coisas mais importantes para a gente manter o nosso bom humor é nós termos, primeiro, um propósito de vida. Afinal, o que você quer fazer? Quais são os seus desejos, as suas ambições? Ai, mas eu não sei nada disso. Do que você gosta? Do que você não gosta? Você se conhece, você sabe os seus defeitos, as suas qualidades, para que você crie esse propósito dentro da evolução espiritual. Todos nós devemos evoluir. A gente fica estacionário, mas a gente nunca retrograda, a gente nunca vai para trás, porque não tem como a gente desaprender aquilo que já foi aprendido. Então, se você está hoje aqui nesse patamar, como que você pode partir para o próximo? A inércia e o tédio são das piores coisas que podem ocorrer para o espírito. Por isso é importante que a gente tenha um propósito de vida, e isso é uma base para não ter depressão. A outra é a gente se conhecer, a gente saber todos esses nossos background aí, quais são as nossas dificuldades, quais foram os traumas que a gente colocou lá no nosso subconsciente. No espiritismo a gente não acredita muito nessa questão de inconsciente, isso é mais um conceito da psicanálise, porque não existe inconsciente para nós. O espírito está lá como um todo. Fica sim um subconsciente mais profundo, uma memória mais profunda guardada lá nos nossos corpos mentais e que precisa muitas vezes ser trazida à tona, mas que nem sempre pode ser de uma forma abrupta. E sim, os nossos traumas lá de trás podem gerar a depressão no presente. E outras coisas que são importantes para a gente não ter mais depressão. A forma como a gente olha a nossa vida. Eu me sinto muito culpado, muito triste, muito angustiado. Vamos mudar isso um pouco, vamos pensar primeiro na gratidão, porque o nosso cérebro ele não consegue sentir gratidão e tristeza ao mesmo tempo. E nos circuitos cerebrais, essas duas emoções estão interligadas, elas passam pelo mesmo local. Se está passando gratidão, não tem como passar tristeza.
Vamos ser mais gratos pelas pequenas coisas que nós temos no dia a dia. Ah, mas eu não tenho nada. Você tem a vida, já é um grande dom de Deus, já é uma enorme oportunidade. Tem filas e mais filas de espíritos querendo reencarnar e você conseguiu, você está aqui neste momento. Então vamos tentar ver aquilo que você pode aproveitar do que você tem agora. E é claro, se você tem uma vida até estável, mas está triste, está deprimido, não sabe muito bem porquê, vamos agradecer pelas pequenas coisas, pela sua saúde, por você ter um carro, por você ter uma família, por você ter um emprego, mesmo que não seja um emprego que você goste, por você ter a sua família. Cada um vai encontrar motivos para ser grato. Esse é um exercício que a gente precisa aprender. E o outro é a alegria, o humor, a gente poder olhar para as coisas felizes da vida, a gente apreciar as belezas que estão ao nosso redor. Coisa simples, uma planta que você achou bonita, um canto de um pássaro, ou até pode ser uma coisa mais material mesmo, aquela Ferrari vermelha que você queria ter. Pois é, você pode admirá-la à distância, sem se envaidecer e sem desejar aquilo que é do próximo, né? Sem ter aquela cobiça pelo outro. Isso aí também não é legal. Mas você aprender a valorizar aquilo que você tem é sim um grande diferencial para melhorar o seu humor, você aprender novas formas de enxergar as situações. E é aí que o Espiritismo entra, porque se nós temos uma visão do futuro e que esse presente agora pode estar péssimo, nós estamos sofrendo, estamos com dores, com angústias, mas nós sabemos que isso é uma reparação do nosso passado ou um aprendizado, uma experiência que a gente precisa passar para que no futuro nós estejamos numa situação muito melhor, sem tanta carga, sem tanto sofrimento, já tendo reparado com aquelas pessoas que nós prejudicamos ou que elas nos prejudicaram. A gente pode sim ver este presente agora como uma reparação do passado e como um salto para o nosso futuro. A depressão não entra aí nisso, porque nós entendemos que existe sim algo além. Agora, um detalhe importante: quando a gente reencarna, nós trazemos conosco as nossas tendências, como eu disse lá no começo, e essas tendências vão se refletir no corpo que a gente vai ter. Então, o espírito vai reencarnar e ele chama para si, ele atrai mentalmente aquele espermatozoide e aquele óvulo que juntos vão trazer a sua genética, ou seja, ele já atrai para si a genética que vai gerar lá para frente as tendências que ele tem de adoecimento, e uma delas pode ser a tendência à depressão. Ele pode realmente ter uma baixa de serotonina, uma baixa de dopamina, por problemas de produção, por problemas de assimilação e diversos outros que não cabe aqui detalhar, porque já são do tópico da medicina. Mas caso você já tenha trazido na sua genética toda essa formulação que te facilita um quadro depressivo, vai ser muito difícil você conseguir fazer todas essas coisas que eu falei sem estar num tratamento médico, sem fazer a reposição da serotonina, sem se alimentar de forma correta, sem fazer atividade física que regula todos esses neurotransmissores. Então você vai precisar sim tratar a parte orgânica. Daí que a gente fala, faça todo esse autoconhecimento, toda essa mudança de pensamento, de comportamento, para que você reequilibre o seu corpo espiritual e depois que você desencarnar ou na sua próxima encarnação, você não tenha mais essas tendências, não tenha mais esses déficits de neurotransmissores e você possa abandonar a medicação e seguir o seu caminho sem ela. Mas se o seu corpo já está adoecido, precisa sim do tratamento médico. Só não abandone a parte emocional e a parte espiritual, que é fundamental para o seu crescimento. E pequenos detalhes aí. Trate sim com a medicação correta que você precisar, mas cuide também do seu corpo, porque ele é o seu instrumento neste momento aqui de reencarnação. Ah, mas a depressão então pode ser uma coisa imposta, um trauma que você tem que vencer aqui nessa encarnação? Sim, pode ser, mas pode ser algo criado aqui mesmo.
O importante é que você trate da parte médica, trate sua parte emocional e trate a sua parte espiritual. E é isso que o Espiritismo vem trazer pra gente. Todo esse conjunto que nós somos de corpo físico, de corpo espiritual, de corpo mental, de espírito eterno. E é importante a gente tratar todas essas fases e atuar em todas as frentes para ter uma cura verdadeira e a evolução espiritual que a gente tanto quer.